Milionário se emociona ao ver mendiga negra acalmar bebê chorando como se filho fossem. O sol brilhava intenso na Barra da Tijuca e a cobertura luxuosa parecia um pequeno palácio em meio à agitação do Rio de Janeiro. A fachada moderna, com janelas enormes e varandas de vidro, escondia um mundo de opulência e solidão. Dentro, em meio a móveis de design e obras de arte caras, estava Isis, uma mulher vinda do Nordeste, com uma determinação marcada em seu rosto. Aquela era a sua chance, o toque de uma vida que sonhara, mas que também a fazia sentir-se como um fantasma em meio à riqueza alheia. Isis balançava a cabeça, tentando afastar sentimentos que a seguiam como sombras. Só um novo começo, repetia para si mesma, enquanto limpava superfícies reluzentes que quase pareciam zombar da sua condição. O vazio daquela atmosfera impessoal a sufocava. Naquela casa tão linda, tão cheia de coisas, ela se sentia como uma intrusa, um ser deslocado. E então, o choro, um som inocente e desesperado. A menina, Valentina, estava aos prantos no berço. O coração de Isis apertou. Uma onda de familiaridade a envolveu, lembrando-a dos dias em que cuidou de seus próprios filhos. "Não se preocupe, meu bem", sussurrou, com a voz quente, enquanto se aproximava. Ao levantar a menina nos braços, sentiu um alívio, como se a criança retirasse um pouco do peso que carregava. Foi nesse momento que Alexandre, o pai, entrou. A expressão de raiva em seu rosto foi instantânea. "O que você está fazendo com a minha filha?" ele gritou, sua voz ecoando pelo espaço. O choque e a explosão de emoções criaram uma tensão que quase podia ser cortada com uma faca. Isis ficou paralisada, o bebê em seus braços, enquanto o mundo ao seu redor parecia girar. O que era para ser um gesto de carinho, rapidamente se transformou em um confronto. "Eu só queria acalmá-la", disse Isis, as palavras mal saindo. Um nó formou-se em sua garganta, o peito apertado. Como poderia explicar que Valentina despertava nela algo profundo? Algo que não conseguia compreender completamente. E Alexandre, com seu olhar furioso, refletia a dor de um homem que não confiava. Mas, com o passar dos dias, a reticência dos dois começou a se desfazer. Momentos de conflito davam espaço a conversas inesperadas e risos nervosos. Enquanto trabalhava, Isis conseguia ver o desgaste de Alexandre. Como a responsabilidade de ser pai pesava sobre seus ombros largos. Quando Isis decidiu se afastar, um vazio se instalou na casa. Valentina chorava incessantemente. Seu pequeno coração, sentindo a falta daquela mulher que, embora estranha, tocara sua alma. Alexandre percebeu então que a relação que tinham era mais do que profissional. Havia algo mais, um laço que começava a se formar. Em busca de Isis, ele sentiu que sua própria vulnerabilidade o desafiava a olhar para os sentimentos que tentou enterrar. Reencontrando Isis, uma conversa sincera surgiu. Entre lágrimas e risos nervosos, ambos perceberam a dor que carregavam. Era uma troca intensa, plena de experiências vividas. E ao final, decidiram que Isis voltasse. Mas essa decisão apenas criou novas complexidades. A vida, com seus desafios, agora parecia entrelaçar destinos.
Mas será que poderiam encontrar amor verdadeiro em meio a tantas diferenças? Assim, enquanto Alexandre se posicionava diante de la puerta, seu coração martelava. A esperança de Valentina iluminava a sala. Uma luz frágil, mas intensa. A vida nunca mais seria a mesma. A dúvida pairava no ar. Ele teria coragem de abrir aquela puerta e se deixar levar para el desconocido? Ei, antes de continuarmos com esta história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removiu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que viene por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Alexandre hesitava diante da porta, a coragem de abrir aquele espaço para Isis crescia em seu peito. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, o som do interfone ecoou, quebrando a tensão. Ele abriu a porta e, melhor dizendo, foi a vida que se escancarou. A figura de uma mulher apareceu, pálida e agitada. Era Clara, a mãe de Alexandre, de quem ele não tinha notícias havia anos. Alexandre, eu preciso falar com você, é urgente! Sua voz era uma mistura de ansiedade e medo. O olhar dela percorreu rapidamente o ambiente, até pousar em Isis, que ainda segurava Valentina como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Liz ferveu pela reação. O que essa mulher estava fazendo ali? Clara! O que você está fazendo aqui, depois de tanto tempo? Alexandre tentou se manter estável, mas a incredulidade a cada palavra aumentava enquanto sua mente corria. Valentina começou a chorar. A tensão era palpável. Não temos tempo para isso. É sobre o seu pai. Ele... Clara engoliu em seco, a expressão bela se contorcendo. Ele está em apuros e você precisa saber a verdade. Isis observava a cena de fora, como uma eterna espectadora. Não fazia ideia do que estava acontecendo, mas a aura de mistério estava prestes a desmantelar tudo o que conquistou. A expressão de Alexandre passou de surpresa a desespero. O que aconteceu com ele? Alexandre perguntou, a voz começando a falhar. A menção do pai o fez tremer. A relação entre eles não era simples, mas ainda havia amor no fundo. Ele foi preso. E Alexandre, ele não está apenas preso. Ele está em uma situação muito perigosa. Uma onda de pânico preencheu o ambiente. Meu pai? O que pode ser tão terrível? O que você sabe que eu não sei? Alexandre queria gritar, mas a fragilidade do momento pedia um controle que ele não tinha. Você não sabe, Alexandre. Ele esteve envolvido com pessoas erradas. E agora ele está sendo ameaçado. Precisamos de você ao nosso lado. Você é a única salvação que ele pode ter. Clara estava prestes a chorar. O desespero dela ressoava pelas paredes frias e luxuosas da cobertura. Valentina, ainda no colo de Isis, começou a se agitar. O clima de tensão tornava-se insuportável. O peso nas costas de Alexandre aumentava a cada segundo. Ele tinha um pai em apuros e uma nova família a preocupar. A cada escolha a serem feitas, um abismo se abria, ameaçando engolir tudo. Isis escutou a citação infame do pai de Alexandre, e um turbilhão de memórias tomou conta dela.
A mesma figura fantasmagórica que a havia atormentado em sua juventude estava agora entrelaçada na vida daquele homem que tocava seu coração. Um fio tênue se ligava entre eles e esse fio trazia ao cenário mais do que apenas uma relação de trabalho. Era um entrelaçamento de destinos. O que você quer de mim? Eu não posso simplesmente deixar minha vida. Alexandre estava quase gritando, mas uma parte dele sabia que a família é tudo. Por outro lado, Isis se sentia como se um tornado tivesse se instalado em seu peito. Buscando respostas, ela olhou para Clara. O que você está escondendo? O choque nas palavras dela fez o ambiente silenciar. Clara hesitou, e em um instante a máscara de pânico se desfez, revelando algo mais sombrio. Há segredos que você não conhece e que podem mudar tudo, Alexandre. Você está sendo chamado para um jogo maior do que imagina. As palavras dela ecoaram como um trovão, preenchendo a sala com uma tensão nova. Uma revelação prestes a desvelar seu papel na trama que os unia de uma forma muito mais complicada. Alexandre olhou para Isis e o mundo ao seu redor poderia desabar. Será que aquele laço recém-formado resistiria ao impacto da verdade que estava prestes a desmoronar sobre eles? Alexandre olhou para Clara. A confusão e o pânico na superfície de seu ser. A tensão entre eles era quase palpável. Mas, de repente, um barulho estrondoso rompeu o momento. Um som agudo e metálico vindo do andar de baixo. O eco da explosão encheu a sala, fazendo o chão tremer. — O que foi isso? Gritou Clara, sua voz em um grito desesperado. Valentina começou a chorar ainda mais, e Isis, segurando a menina, sentiu seu coração disparar. Alexandre correu até a janela, seu rosto pálido. Ele olhou para a rua, e uma nuvem de fumaça começava a se erguer. — Meu Deus! O que aconteceu? Ele murmurou, a voz trêmula. Isis se virou, preocupada. O que se passava lá fora? O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Clara estava paralisada, e a expressão dela mudava rapidamente de medo para real preocupação. — Ela tem que estar segura! A Valentina! Gritou Isabelle, olhando angustiada e buscando um lugar seguro para a criança. Alexandre se virou e finalmente percebeu que havia algo mais em jogo. Ele sempre esteve preso à rotina, sem se dar conta de como a vida poderia se desmoronar rapidamente. O pai, a relação complicada e agora uma explosão. Ele sentiu a realidade se desintegrar. A voz de Clara estava tremenda. — Precisamos sair. Pode haver mais explosões. Você não entende? Eles estão atrás de nós. Nesse instante, algo mudou. Antes, Clara parecia apenas uma mãe aflita. Agora, a urgência dela revelava uma camada de verdade que ele não havia conhecido. O que estava acontecendo? Havia mais segredos ali do que imaginava. — Quem está atrás de nós? O que você sabe? Alexandre perguntava quase sem voz. Esse lugar, nossa família, está mais envolvida na criminalidade do que você percebeu. Seu pai não se meteu em problemas. Ele é um problema. As palavras de Clara saíam quebradas, mas cheias de um peso que parecia esmagá-lo. Horas de vida pacata, de trabalho e responsabilidade, de repente, se transformavam em uma realidade que ele nunca sequer supunha. E se sentiu um frio na barriga. Aquela mulher estava jogando tudo a perder. Nada parecia seguro. — Precisamos cuidar da Valentina. Ela está com medo, sussurrou, tentando trazer foco ao que realmente importava. Mas então, outra explosão ecoou,
Mais perto dessa vez, a fúria do fogo e do caos estava ganhando a batalha. Partes da parede da cobertura começaram a soltar poeira e um pedaço do teto desabou sobre o chão, fazendo Clara gritar: "Vamos, agora! Não temos tempo a perder!" Alexandre agarrou a mão de Clara, puxando-a para a porta. O instinto de proteção acordava, mas a verdade a respeito de seu pai ainda girava em sua mente. Isis queria seguir, mas a lembrança de seus filhos no Nordeste atravessou seu pensamento como um corte doloroso. E se eu não voltar? E se Valentina precisar de mim aqui? Ela hesitou, com a criança em seus braços. No instante, ela fez uma decisão. Com um salto de coragem, ela disse: "Eu vou com você. Não deixarei essa menina sozinha e sofrendo. Se há uma chance de proteger o que nos resta, nós iremos." "Isis, você não entende. Muito maior do que você pensa." Alexandre gritou, mas os olhos dela brilhavam com uma determinação inesperada. Naquele momento, as cores do mundo exterior começaram a se misturar em um cenário caótico. O que antes parecia simples estava agora entrelaçado em uma eia de mentiras e verdades ocultas. O que mais Alexandre poderia descobrir? E o que havia realmente feito seu pai se envolver em um jogo que eles nem podiam imaginar? Enquanto o caos se desenrolava ao redor deles, a porta se fechou atrás, prometendo resposta e, ao mesmo tempo, deixando um eco de mistério. Os laços estavam se formando, mas, a um passo da verdade, o tempo corria contra eles. O destino daqueles três agora estava interligado de maneiras que nem sabiam, e a revelação estava prestes a se desdobrar a qualquer momento. Enquanto o caos se desenrolava, Alexandre puxou Clara para fora, mas o ambiente estava insuportável. O cheiro de fumaça e o grito de Valentina tornavam tudo ainda mais caótico. Isis seguiu, segurando a menina bem firme, o coração acelerado. Eles precisavam sair de lá antes que tudo se desmoronasse. "Rapidinho! O elevador não vai funcionar!" gritou Clara, o desespero em sua voz, fazendo o medo se espalhar. Alexandre entendeu. Sem tempo, eles começaram a descer as escadas. As paredes vibravam com estrondos, e a fumaça já invadia o corredor. Ele olhou para trás e o que viu o paralisou. Uma figura se destacava na fumaça e ele a reconheceu instantaneamente. Era seu pai. O quê? A incredulidade tomou conta dele. Era impossível. Não podia ser real. Ele pensou que o pai estivesse preso, mas ali, mancando em direção a eles, havia o homem que ele sempre desconfiara. Uma sombra do que um dia fora. Alexandre. A voz dele soou fraca, mas a urgência era palpável. "Você precisa me ajudar, agora!" Alexandre hesitou. A revelação era como um balde de água fria. Clara também parecia em choque. "Você não entende! Ele está aí a apuros de verdade! Não consegue ver?" Isis olhou para Valentina, que chorava e se contorcia nos braços dela. "Precisamos sair, não podemos ficar aqui", disse, implorando, mas seu olhar se fixou em Alexandre, que lutava contra as emoções. A pergunta borbulhava dentro dele: "O que fazer? Pai, o que aconteceu?" Alexandre exclamou, movendo-se em direção a ele. O homem estava pálido, mas o desespero em seu olhar era genuíno. "Eu não posso explicar. Estou sendo seguido. Eles querem me silenciar. Mas eu não fiz nada." As palavras saíam de sua boca como um sussurro, na borda do desespero. "Precisamos sair daqui agora." Clara, sendo a impetuosa que sempre foi, não hesitou. "Você trouxe isso para a nossa vida, Alexandre. Você sabia que isso poderia acontecer.
A raiva queimava ao redor deles. Alexandre se virou furioso. Você também não é uma santa. Sempre foi você quem se afastou quando as coisas ficaram complicadas. Isis se sentia uma intrusa. A confusão a dominava. Ela tinha a menina para proteger, mas a tensão era elétrica e a verdade começava a se revelar. Com sua vida se desmoronando em questão de minutos, ela se perguntou: quem eram aquelas pessoas e que segredos mantinham? Olha, precisamos de um lugar seguro. O pai de Alexandre insistiu, ainda vacilante. Eles já estão atrás de mim. Isso é sério. A fumaça espessa cercava eles. E Valentina começou a chorar mais alto. A urgência estava em todos os olhos, mas a pressão estava em Alexandra. Ele sabia que precisava decidir. A vida dele, a vida de Clara, a vida de Isis e da menina dependiam do que ele escolheria agora. Vamos para a saída dos fundos. Ele disse, a determinação crescendo. Mas se você estiver mentindo, vamos saber. De repente, um estrondo mais forte interrompeu a conversa. O chão sob seus pés tremeu e numa parte do teto entrou em colapso, fazendo Clara gritar. Eles correram, Alexandre puxando o pai e segurando Valentina, enquanto Isis seguia, sem saber o que pensar. Mas quando eles chegaram à saída, uma nova surpresa estava os aguardando. Um carro preto, lustroso, estacionado na calçada, como um predador esperando para atacar. E a porta se abriu. Uma figura alta e imponente surgiu, com um sorriso que fazia o sangue de Alexandre gelar. Era Lucas, um amigo que se tornara um rival, anexo a todos os segredos familiares. Surpresa, Alexandre! Ele disse com um tom presunçoso. Eu vim resolver a bagunça que você e seu pai criaram. O choque foi imediato. A tensão, que já era insuportável, agora pulava para outro nível. Alexandre não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. E a verdade sobre seu pai, sobre Lucas e sobre Morales, o pai dele, tudo isso agora parecia um labirinto de mentiras e traições. O tempo parecia parar enquanto ele olhava para o homem que havia sido seu amigo. Em um instante, tudo que Alexandre pensou que sabia girou. O que mais estavam escondendo? E o que Lucas queria realmente? A vida que eles conheciam agora estava prestes a mudar para sempre. Alexandre estava paralisado, encarando Lucas. A realidade parecia distorcida, como se ele estivesse preso em um pesadelo. O que você quer dizer com bagunça? Sua voz estava trêmula e a tensão pairava no ar como uma nuvem pesada. Lucas apenas sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Você sabe bem do que eu estou falando. Seu pai não é apenas um velho problema. Ele é o problema. E você, bem, você está no meio disso tudo. A fumaça continuava a invadir o ambiente. E Valentina começou a chorar insistentemente nos braços de Isis. A visão do pequeno rosto dela contra a dura realidade fez o coração de Alexandre apertar. Ele tinha que decidir rapidamente. Precisamos ir agora! Clara gritou, olhando nervosamente para a porta, enquanto um cheiro forte de queimado começava a se espalhar. Se não sairmos logo, o que eu fizer agora não vai importar. Alexandre respondeu, lutando para manter a calma. Mas o olhar de Lucas o desafiava. Como? Se esperasse que Alexandre tomasse uma atitude? Você quer saber a verdade, Alexandre? Lucas avançou um passo e a energia entre eles era elétrica. A verdade é que você não sabe quem realmente é seu pai. Ele estava metido em coisas muito maiores do que você pode imaginar.
O estômago de Alexandre revirou. Do que você está falando? E antes que Lucas pudesse responder, uma figura de repente apareceu nas sombras. Era um homem alto, com um olhar escuro e ameaçador. Chega de joguinhos, ele rosnou, avançando em direção a eles. Ele é o verdadeiro problema, Alexandre. E se você não se afastar agora, não haverá salvação. O coração de Alexandre disparou. A adrenalina começou a bombear e a sensação de que estava curtindo um sonho horrível se intensificou. Quem é? Você? Gritou ele, segurando Valentina mais firme. Mas Lucas tomou a frente. Você não precisa se preocupar com ele, disse, a voz grave e controlada. O que você realmente precisa entender é que seu pai foi traído pelas pessoas que você confia. Ele não está só. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Traído? Alexandre olhou para Lucas, depois de volta para o homem que se aproximava. O que você quer dizer com isso? Todos nós estamos no mesmo barco, Alexandre. O homem respondeu, sua voz grave ressoando na sala. Você mal sabe o que ele fez. Ele está protegido por pessoas perigosas. E o destino de todos depende dele. Se você continuar aqui, poderá acabar como ele. Clara arregalou os olhos. O quê? Que tipo de jogo é? Esse? Um jogo onde você precisa escolher de que lado vai ficar. Lucas respondeu, seu tom desdenhoso cheio de cinismo. Mas cuidado! Às vezes a verdade é a primeira coisa que se perde quando você se envolve com mentiras. Os olhos de Alexandre se estreitaram enquanto a confusão se misturava com a raiva. O que ele realmente sabia sobre seu pai? A insegurança invadiu sua mente, mas não havia muito tempo para pensar. A fumaça se tornava mais espessa. E Valentina continuava chorando. Vamos, precisamos sair! Gritou Clara. Mas uma súbita explosão sacudiu o edifício, fazendo as paredes tremerem. Alexandre viu pedaços do teto desmoronarem. E Valentina gritou ainda mais. É a única saída, Lucas gritou, apontando para uma porta que parecia levar a uma área de serviço. Alexandre hesitou, mas... O olhar em seu rosto era cálido e insistente, quase como se ele estivesse se preocupando de verdade. Com um impulso de desespero, Alexandre agarrou a mão de Isis. Vamos, agora! Eles correram em direção à porta, Lucas logo atrás deles, enquanto o homem ameaçador começava a avançar. Mas naquelas frações de segundo, algo completamente inesperado ocorreu. Uma câmera surgiu do meio da fumaça, e um brilho intenso iluminou a sala, antes que alguém pudesse se mover. Uma série de flashes cortou a escuridão, revelando segredos ocultos que irromperam como labaredas. Espera! A voz do homem que se aproximava agora estava hedionda. Você não deveria estar aqui. O que vocês estão fazendo? E então a verdade caiu sobre eles como uma tempestade. Uma gravação começou a rolar na tela de seus telefones e nas imagens estava a cena de um encontro com ele, Lucas e um grupo de homens perigosos. A traição estava ali, gravada em um momento congelado, fatores que uniam todo aquele emaranhado. Alexandre sentiu seu mundo girar enquanto escutava as vozes de pessoas que pensava que conhecia perfeitamente. O olhar de Lucas se endureceu. Você precisa ouvir isso. A confusão tomou conta de Alexandre. Um novo dilema se apresentava. Ele e a família estavam no meio de algo muito maior, e a possibilidade de traição vinha de dentro da própria casa. Com tudo desmoronando ao seu redor e as revelações se desdobrando, Alexandre já não tinha certeza de em quem confiar. Qual era o verdadeiro jogo sendo jogado? Os laços se transformaram em mentiras ocultas e o
Futuro tornou-se um emaranhado de mistério e dúvidas. A última coisa que ele ouviu antes de tudo desmoronar foi uma respiração pesada do pai, o eco das verdades que estavam prestes a ser reveladas, e o som de mais explosões vindo de longe, prometendo um novo e terrível choque. Enquanto o caos se desenrolava, Alexandre sentiu seu coração pulsar em descompasso. A tensão no ar era palpável, mas o foco dele estava em Lucas, que se aproximava cada vez mais. Com um sorriso que parecia um prenúncio de problemas. Você nem deve confiar nele, pai! Gritou Alexandre, segurando Valentina com força, enquanto observava a figura ameaçadora se aproximar. Os olhos do pai se alargaram, revelando um medo que ele nunca tinha visto antes. Mas Lucas apenas riu, um som frio que fez o sangue de Alexandre gelar. Não há tempo para confusões, Alexandre. O que há em jogo agora é maior do que você pode imaginar. E então, a explosão. O chão tremeu sob eles. O barulho era ensurdecedor. E em meio ao pânico, uma parte da parede por trás de Lucas desabou, expondo um corredor escuro e embaçado pela fumaça. Rápido para o corredor! Gritou Clara, puxando Alexandre pelo braço. Ele hesitou, mas o desespero nos olhos da mãe fez com que ele não pensasse duas vezes. Com um último olhar para seu pai, eles se lançaram em direção ao corredor. Mas a verdade ainda pairava incômoda. Um segundo depois, outro estrondo ecoou. A parede caiu em cascata por trás deles, separando Alexandre de Lucas e do pai. O calor da fumaça era sufocante. As lágrimas de Valentina escorriam por seu rosto, enquanto Alexandre tentava fazer sentido do que estava acontecendo. O que está acontecendo? O que Lucas queria dizer com essa bagunça? Nesse momento, já não sabia em quem confiar. A fumaça envolvia o corredor como um manto sufocante. Precisamos continuar, insistiu Clara, puxando-os adiante. Mas a angústia começou a dominar a mente de Alexandre. Algo não estava certo. Quando alcançaram uma escada de serviço, a luz começou a falhar. Ele se virou, sentindo que deveria voltar. Mas Clara o impediu. Seus pais estão em guerra, Alexandre, e você é o troféu que eles desejam controlar. A revelação disparou como um tiro. O que Clara disse ecoou em sua cabeça, misturando-se ao medo. Finalmente, eles alcançaram a saída. E o ar fresco bateu em seus rostos. Mas antes que pudessem relaxar, uma luz brilhante surgiu diante deles. Era um carro preto, os vidros escuros reluzindo sob a luz do sol. E do veículo, 2 homens robustos saíram. Suas expressões austeras refletindo um poder que parecia ameaçar tudo ao redor. Alexandre! Um dos homens gritou. O coração de Alexandre disparou. Você tem que vir conosco. Com você? Nunca! Gritou. Seu corpo tenso, segurando Valentina com força. Mas antes que pudesse protestar, um dos homens avançou, segurando um dispositivo que emitia um zumbido. Então, tudo ficou negro. Alexandre despertou em um lugar que não reconhecia. O cheiro de mofo e a penumbra envolviam seu corpo, enquanto onde Valentina deveria estar, havia apenas um eco distante. Ele se levantou, lutando contra a desorientação. E seus instintos gritaram. A última coisa que viu antes de desmaiar foi o olhar de Clara, tomado pelo caos e queda. Quando finalmente conseguiu abrir os olhos,
estava amarrado em uma cadeira. O pânico tomou conta dele enquanto tentava se lembrar do que havia acontecido. Uma figura familiar estava diante dele. Era Lucas, mas não o Lucas que conhecia. Este carregava uma aura de superioridade, como se estivesse controlando tudo. Surpreso? Você sempre foi o peão no nosso jogo, Alexandre! Seu pai, ele escondeu a verdade sobre sua família de você. Você não teve a chance de ver o que realmente somos e o que realmente somos capazes de fazer. As palavras dele cortaram como uma lâmina. Alexandre sentiu o coração afundar no peito. Não, isso não podia ser verdade. As imagens do que acreditava ser sua vida, suas memórias, começaram a desmoronar como o prédio que acabaram de deixar para trás. O que mais Lucas sabia? O que ainda estava escondido nas sombras? E o que significava ser um peão nesse jogo? Ainda sem resposta, a porta atrás dele se abriu e Clara entrou. Seus olhos estavam cheios de um desespero que Alexandre nunca tinha visto antes. O que você fez, Alexandre? A pergunta feriu mais do que um golpe físico. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. A verdade sobre sua família, sobre Lucas, sobre o que sua vida realmente significava. Estava prestes a vir à tona, e ele mal podia suportar o peso disso. A expectativa de um novo choque pairava no ar, pronta para transformar seu mundo mais uma vez. E enquanto os olhares se cruzavam, a única certeza que restava era que nada, absolutamente nada seria como antes. Alexandre estava paralisado, encarando Lucas. A realidade parecia distorcida, como se estivesse preso em um pesadelo. O que você quer dizer com bagunça? Sua voz estava trêmula e a tensão pairava no ar como uma nuvem pesada. Lucas apenas sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Você sabe bem do que estou falando. Seu pai não é apenas um velho problema. Ele é o problema. E você, bem, você está no meio disso tudo. A fumaça continuava a invadir o ambiente e Valentina começou a chorar insistentemente nos braços de Isis. A visão do pequeno rosto dela contra a dura realidade fez o coração de Alexandre apertar. Ele tinha que decidir rapidamente. Precisamos ir agora! Gritou Clara, olhando nervosamente para a porta, enquanto um cheiro forte de queimado começava a se espalhar. Se não sairmos logo, o que eu fizer agora não vai importar. Alexandre respondeu, lutando para manter a calma. Mas o olhar de Lucas o desafiava, como se esperasse que Alexandre tomasse uma atitude. Você quer saber a verdade, Alexandre? Lucas avançou um passo e a energia entre eles era elétrica. A verdade é que você não sabe quem realmente é seu pai. Ele estava metido em coisas muito maiores do que você pode imaginar. O estômago de Alexandre revirou. Do que você está falando? E antes que Lucas pudesse responder, uma figura de repente apareceu nas sombras. Era um homem alto com um olhar escuro e ameaçador. Chega de joguinhos! Ele rosnou, avançando em direção a eles. Ele é o verdadeiro problema, Alexandre. E se você não se afastar agora, não haverá salvação. O coração de Alexandre disparou. A adrenalina começou a bombear e a sensação de que estava curtindo um sonho horrível se intensificou. Quem é você? Gritou ele, segurando Valentina mais firme. Mas Lucas tomou a frente. Você não precisa se preocupar com ele, disse, a voz grave e controlada. O que você realmente precisa entender é que seu pai foi traído pelas pessoas que você confia. Ele não está só. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Traído?
Alexandre olhou para Lucas, depois de volta para o homem que se aproximava. O que você quer dizer com isso? Todos nós. Estamos no mesmo barco, Alexandre! O homem respondeu, sua voz grave ressoando na sala. Você mal sabe o que ele fez. Ele está protegido por pessoas perigosas e o destino de todos depende dele. Se você continuar aqui, poderá acabar como ele. Clara arregalou os olhos. O quê? Que tipo de jogo é esse? Um jogo onde você precisa escolher de que lado vai ficar. Lucas, respondeu, seu tom desdenhoso, cheio de cinismo. Mas cuidado! Às vezes a verdade é a primeira coisa que se perde quando você se envolve com mentiras. Os olhos de Alexandre se estreitaram, enquanto a confusão se misturava com a raiva. O que ele realmente sabia sobre seu pai? A insegurança invadiu sua mente, mas não havia muito tempo para pensar. A fumaça se tornava mais espessa e Valentina continuava chorando. Vamos, precisamos sair! Gritou Clara. Mas uma súbita explosão sacudiu o edifício, fazendo as paredes tremerem. Alexandre viu pedaços do teto desmoronarem e Valentina gritou ainda mais. É a única saída! Lucas gritou, apontando para uma porta que parecia levar a uma área de serviço. Alexandre hesitou, mas o desespero nos olhos da mãe fez com que ele não pensasse duas vezes. Como último olhar para seu pai, eles se lançaram em direção ao corredor. Mas a verdade ainda pairava incômoda. Ao alcançarem a escada de serviço, uma luz começou a falhar e Alexandre sentiu um frio na barriga. Ele se virou, sem saber se devia voltar, mas Clara o puxou. Seus pais estão em guerra, Alexandre, e você é o troféu que eles desejam. Controlar! A revelação disparou no peito dele como uma bala. O que Clara disse soava como uma verdade absoluta. E ele se perguntou o tamanho da traição que envolvia sua família. Finalmente, eles alcançaram a saída e o ar fresco bateu em seus rostos. Mas não havia tempo para respirar. Antes que pudessem relaxar, uma luz brilhante surgiu diante deles. Era um carro preto, os vidros escuros reluzindo sob a luz do sol, e do veículo 2 homens robustos saíram. Suas expressões austeras refletindo um poder que parecia ameaçar tudo ao redor. Alexandre! Um dos homens gritou. O coração de Alexandre disparou. Você tem que vir conosco. Com você? Nunca! Gritou, seu corpo tenso, segurando Valentina com força. Mas antes que pudesse protestar, um dos homens avançou, segurando um dispositivo que emitia um zumbido. E então tudo ficou negro. Quando finalmente acordou, estava amarrado em uma cadeira em um sótão escuro e úmido. O motor de um carro rugia lá fora. Mas um silêncio pesado pairava em volta dele. Clara estava ali, seus olhos cheios de desespero, e Lucas, agora, estava ao lado deles, mas não parecia mais um aliado. Havia algo que você precisava saber, Alexandre, ele disse, a voz gelada. O homem que você viu, na verdade, é seu verdadeiro pai. Morales não veio da forma que você pensou. Ele é um criminoso procurado. As palavras de Lucas golpearam Alexandre como um soco no estômago. O que Lucas disse reverberou em sua mente. O homem que ele sempre conheceu como pai era uma farsa? Calma, isso não faz sentido, murmurou Alexandre, sem acreditar no que estava ouvindo.
Não há mais tempo para mentiras. Lucas insistiu, seus olhos afiando. Pegamos você aqui porque Morales está em perigo. E agora, provavelmente, você também está. Precisamos do seu apoio se querer sair dessa vida. A verdade se desdobrou à sua frente, mas ainda havia espaço para mais. Antes que Alexandre pudesse processar tudo, uma figura encapuzada surgiu na entrada. A silhueta carregava uma aura de força e um tom de voz que parecia conhecido. Quando a luz iluminou seu rosto, Alexandre ficou chocado. Era sua mãe. Alexandre, você não sabe tudo, disse ela, a frieza em sua voz contrastando com os olhos que agora estavam cheios de preocupação. Mas agora, a única coisa que importa é que você fique a salvo. A guerra começou. As peças do quebra-cabeça se moviam e Alexandre se sentiu desmoronar. Ele estava mais preso do que nunca. Qual era o verdadeiro jogo que estava sendo jogado e a quem poderia confiar? Tudo o que ele havia conhecido agora estava em questão. Alexandre estava paralisado, encarando sua mãe. O rosto dela, conhecido, mas que trazia um peso que ele nunca tinha percebido antes. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ele não conseguia entender. A confusão misturava-se com a agonia. E Valentina, em seus braços, chorava sem parar. A realidade se desdobrava ao seu redor, como um filme de terror. Precisamos sair! Agora não é o momento! Clara gritou, lágrimas nos olhos. O ar estava pesado e cheio de tensão. A fumaça continuava a entrar e o tempo estava se esgotando. Alexandre, a mãe dele disse, a voz trêmula, mas firme. Você precisa saber a verdade. Tudo o que você conhece sobre quem somos está errado. Isso bateu como um soco no estômago. Alexandre olhou para Lucas, que parecia tão calmo, quase divertido com a situação. O que você está esperando? A raiva começou a subir. Você sabe de algo e não está me contando. Lucas ergueu uma sobrancelha, como se estivesse ansioso por esse momento. A verdade sempre vem à tona, não é mesmo? Mas isso não é sobre mim. É sobre o que você não sabe, Alexandre. A sua mãe, ela está mais envolvida nisso do que você pensava. Cala a boca! Alexandre gritou, mas a mente não parava. O que você quer dizer com isso? Do que você está falando? A ideia de que sua mãe poderia estar envolvida em algo sombrio causava uma sensação de náusea. Então Clara, com um olhar decidido, começou a falar. Alexandre, a verdade é que Morales e eu éramos muito próximos antes de você nascer. Eu estava ciente de algumas coisas, mas não de tudo. A voz dela tremia, e Alexandre sentiu que o chão parecia ceder abaixo de seus pés. Você é a sua própria mãe, Alexandre. Lucas interrompeu, seu tom carregado de sarcasmo. O que você está prestes a descobrir pode mudar tudo. Você estava destinado a muito mais do que apenas essa vida normal que viveu. Destinado a quê? Alexandre perguntou, quase em um sussurro. Eu só queria uma vida tranquila, sobre cuidar da Valentina, fazer as coisas certas aqui. O que você quer que eu faça? Mas a resposta nunca veio. Antes que qualquer um pudesse continuar, o barulho de sirenes ecoou de longe, e a atmosfera se tornou elétrica. A porta se abriu com força, e homens armados entraram na sala, suas caras inexpressivas refletindo a urgência da situação. Ops! Parece que a festa começou sem a gente. Um deles sorriu, um sorriso cruel, que fazia arrepiar a pele de Alexandre. Vamos, agora!
Temos que sair, Clara gritou, puxando Alexandre. O rosto dela estava branco, perdendo a cor, mas ele ainda estava preso entre a confusão e a raiva, a necessidade de entender o que estava acontecendo. Então, algo começou a mudar. O homem que se aproximava deu um passo e uma luz bateu em seus olhos, revelando sua identidade. Era Morales. Mas o que mais chocou Alexandre foi o que o pai estava segurando. Uma arma. Pai, não faça isso! Alexandre exclamou, o coração na garganta. Fique longe do meu caminho, Leia. O tom de Morales mudou e os olhos dele estavam cheios de um ódio que Alexandre nunca havia visto antes. A tensão subiu e no desenrolar, Clara olhou para o filho e então para Morales. Alexandre, não! E naquele momento, uma explosão irrompeu na sala. O chão balançou, a luz piscou. Era como se o mundo estivesse desmoronando. Alexandre sentiu o braço de sua mãe sendo puxado. Mas a verdade estava ali, clara como o dia. E a reviravolta o atingiu como um soco. Ele não apenas estava no meio de uma batalha entre seres que amava, mas sua origem, sua vida, tudo o que conhecia poderia estar sendo construído sobre uma enorme mentira. Ele sentiu uma onda de pânico se apossando dele. O que mais ele não sabia? Ele olhou para as figuras que moldavam sua vida. Os homens armados, o traidor Lucas, sua mãe e seu pai, todos entrelaçados em um jogo onde as apostas eram impossíveis de imaginar. Ele estava prestes a entender que tudo o que acreditava era apenas uma peça em um tabuleiro muito maior. Vamos, Alexandre! Precisamos sair! Clara gritou, mas ele hesitou. Não era apenas a vida deles que estava em jogo, era a verdade. E a verdade estava prestes a explodir em fragmentos diante de seus olhos. Enquanto o caos se desenrolava, Alexandre sentiu seu coração pulsar em descompasso. A tensão no ar era palpável, mas o foco dele estava em Lucas, que se aproximava cada vez mais, com um sorriso que parecia um prenúncio de problemas. Você não deve confiar nele, pai! Gritou Alexandre, segurando Valentina com força enquanto observava a figura ameaçadora se aproximar. Os olhos do pai se alargaram, revelando um medo que ele nunca tinha visto antes. Mas Lucas apenas riu, um som frio que fez o sangue de Alexandre gelar. Não há tempo para confusões, Alexandre. O que há em jogo agora é maior do que você pode imaginar. E então, a explosão. O chão tremeu sob eles. O barulho era ensurdecedor e, em meio ao pânico, uma parte da parede por trás de Lucas desabou, expondo um corredor escuro e embaçado pela fumaça. Rápido, para! O corredor! Gritou Clara, puxando Alexandre pelo braço. Ele hesitou, mas o desespero nos olhos da mãe fez com que ele não pensasse duas vezes. Com um último olhar para seu pai, eles se lançaram em direção ao corredor. Mas a verdade ainda pairava incômoda. Ao alcançarem a escada de serviço, uma luz começou a falhar. E Alexandre sentiu um frio na barriga. Ele se virou, sem saber se devia voltar, mas Clara o puxou. Seus pais estão em guerra, Alexandre, e você é o troféu que eles desejam controlar. A revelação disparou no peito dele como uma bala. O que Clara disse soava como uma verdade absoluta, e ele se perguntou o tamanho da traição que envolvia sua família. Finalmente, eles alcançaram a saída, e o ar fresco bateu em seus rostos, mas não havia tempo para respirar. Antes que pudessem relaxar, uma luz brilhante surgiu diante deles.
Era um carro preto, os vidros escuros reluzindo sob a luz do sol. E do veículo, 2 homens robustos saíram. Suas expressões austeras refletindo um poder que parecia ameaçar tudo ao redor. Alexandre! Um dos homens gritou. O coração de Alexandre disparou. Você tem que vir conosco. Com você? Nunca! Gritou, seu corpo tenso, segurando Valentina com força. Mas antes que pudesse protestar, um dos homens avançou, segurando um dispositivo que emitia um zumbido. E então tudo ficou negro. Quando finalmente acordou, estava amarrado em uma cadeira em um sótão escuro e úmido. O motor de um carro rugia lá fora, mas um silêncio pesado pairava em volta dele. Clara estava ali, seus olhos cheios de desespero, e Lucas agora estava ao lado deles, mas não parecia mais um aliado. Havia algo que você precisava saber, Alexandre, ele disse, a voz gelada. O homem que você viu, na verdade, é seu verdadeiro pai. Morales não veio da forma que você pensou. Ele é um criminoso procurado. As palavras de Lucas golpearam Alexandre como um soco no estômago. O que Lucas disse reverberou em sua mente. O homem que ele sempre conheceu como pai era uma farsa? Isso não faz sentido! Murmurou Alexandre, sem acreditar no que estava ouvindo. Não há mais tempo para mentiras! Lucas insistiu, seus olhos afiando. Pegamos você aqui porque Morales está em perigo. E agora, provavelmente, também está. Precisamos do seu apoio. Se querer sair dessa vida... A verdade se desdobrou à sua frente, mas ainda havia espaço para mais. Antes que Alexandre pudesse processar tudo, uma figura encapuzada surgiu na entrada. A silhueta carregava uma aura de força e um tom de voz que parecia conhecido. Quando a luz iluminou seu rosto, Alexandre ficou chocado. Era sua mãe. Alexandre, você não sabe tudo, disse ela. A frieza em sua voz, contrastando com os olhos que agora estavam cheios de preocupação. Mas agora, a única coisa que importa é que você fique a salvo. A guerra começou. As peças do quebra-cabeça se moviam e Alexandre se sentiu desmoronar. Ele estava mais preso do que nunca. Qual era o verdadeiro jogo que estava sendo jogado? E a quem poderia confiar? Tudo o que ele havia conhecido agora estava em questão. Mas antes que pudesse falar mais, um grito estridente ecoou, seguido por um barulho ensurdecedor. A porta atrás dele se abriu com força e um grupo de homens armados invadiu o espaço. A fumaça e o caos se intensificando. Alexandre sentiu seu pânico subir. O que está acontecendo? Gritou, lutando contra as cordas que o prenderam na cadeira. E ali, em meio ao terror, ele viu, no chão, caído, um dos homens que o ameaçavam, com a cabeça coberta de sangue. Mas o maior choque foi quando os olhos de Alexandre encontraram os de Lucas. Isso era tudo um plano, Alexandre, disse Lucas, com um novo brilho nos olhos, como se finalmente tivesse revelado o seu verdadeiro eu. Você e sua família são apenas peças em um jogo muito maior. E enquanto pensava que estava sendo protegido, estava apenas sendo manipulado por todos nós. Então, como se o universo tivesse colapsado,
Clara puxou uma arma da cintura e apontou para Morales. Perdoe-me, meu amor. Não posso mais esconder isso, ela disse, revelando um lado dela que Alexandre nunca havia imaginado. As labaredas do incêndio refletiam em seu rosto, e a determinação no olhar dela transformou tudo em um pesadelo total. A verdade por trás de cada segredo, as alianças que pareciam inabaláveis estavam se desmoronando. Alexandre sentiu a terra sob seus pés se desintegrar. A certeza de que tudo o que ele sabia era uma ilusão o derrubou. Não, não, não! Gritou. Mas a realidade se abria diante dele, revelando uma traição que estava muito mais perto do que nunca. O que mais ele não sabia? Antes que pudesse se recuperar do impacto, o que parecia uma vida normal se tornava um labirinto de traições, mentiras e segredos. E quando a fumaça começou a se dissipar, ele percebeu que o verdadeiro jogo estava apenas começando. A explosão ecoou como um trovão, e os corpos se moveram em um pânico instantâneo. A fumaça invadia o ambiente, e Alexandre sentiu a adrenalina pulsando nas veias. Ele sabia que não havia tempo para hesitar. Rápido, Clara! Gritou, olhando para sua mãe, que tinha um olhar de determinação, mas também de medo. Vamos conseguir sair disso. As palavras dela pareciam uma promessa. E ali, no auge da confusão, Alexandre viu uma brecha na porta e se jogou para fora, puxando Valentina. O calor intenso e o cheiro de queimado o atingiram. A luz do dia o ofuscou por um segundo, mas a esperança se acendeu em seu coração. No entanto, quando ele virou a esquina, uma figura familiar emergiu da fumaça. Era Lucas, mais ameaçador do que nunca. Você não pode escapar, Alexandre. A verdade não pode ser ignorada. Ele se aproximou e o desespero começou a tomar conta do coração de Alexandre. Tô cansado de mentiras, Lucas. Precisamos proteger a Valentina. A voz de Alexandre era rouca e desesperada. Ele não podia deixar que nada acontecesse com a menina. Lucas sorriu, um sorriso gelado. Você não entende. A verdade é que a Valentina é o cerne disso tudo. Ela é a chave que une nossas famílias. O que significava aquilo? Alexandre sentiu um nó na garganta, a pressão crescendo. E então a figura de Morales apareceu ao longe, mancando, mas determinado. Sair daqui agora! Ele gritou, e a voz dele cortou o ar como uma faca. O homem que era seu pai estava ali, mas diferente, áspero e ferido. Pai! Gritou Alexandre, mas a distância entre eles parecia infinita enquanto o caos se desenrolava ao redor. Morales olhou diretamente para os olhos do filho. Um reconfortante, mas doloroso olhar de conexão. A missão da nossa família não se resume a essa vida. Alexandre! E como se o tempo tivesse parado, Clara finalmente viu a verdade. Alexandre, ele errou em esconder isso de você. Mas o amor sempre foi maior que a mentira. As lágrimas deslizavam pelo rosto dela e tudo parecia pesado. Era o momento da escolha. Este era o ponto de ruptura. Lucas avançou, mas Morales se posicionou à frente, desafiador. Você não levará mais nada de nós, e muito menos a Valentina. A tensão era palpável e o ar parecia se desintegrar. Escolha, Alexandre! A voz de Lucas ecoou, mas a decisão estava em seu coração. Ele tornou a olhar para sua família, e a verdade o atingiu como um raio. Eu escolho a liberdade. Eu escolho a verdade. Num movimento rápido,
Alexandre pegou a mão de sua mãe, puxou Valentina e se lançou para a frente. O caos se agravou, mas algo no olhar dele refletia uma determinação. A vida deles sempre estivera entrelaçada em um jogo de poder, mas aquele dia seria diferente. Quando chegaram à saída, um carro os aguardava. Não era qualquer carro, era uma chance de liberdade. Entrem! Gritou Morales, sua voz plena de urgência. Eles não olharam para trás. O motor roncou e as portas se fecharam. Alexandre olhou pela janela, a casa em chamas, refletindo os segredos que foram deixados lá. Era uma cena que iria ficar com ele para sempre. Mas havia uma nova missão agora: reconstruir o que foi perdido. Transformar a dor em força. E enquanto dirigiam para longe, uma nova determinação começou a tomar forma no coração de Alexandre. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas estava pronto para enfrentar. A liberdade era árdua, mas a verdade tinha seu valor. Vamos juntos! Gritou Clara e ele sentiu o apoio dela ao seu lado. A vida não seria simples, mas a conexão que construíram valia qualquer batalha. A jornada apenas começava e muitas respostas ainda precisavam ser buscadas. Mas para Alexandre, uma coisa era certa. Ele havia escolhido seu caminho e mesmo que o futuro fosse incerto, ele estava pronto para o que viesse. Ei, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Então, esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas tenham acesso a esta trama incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho chocante. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.